Alguma vez você sentiu que algo estava falando com você, mas não sabia se era Deus, sua imaginação ou algo mais sombrio? Padre Pio viveu isso todos os dias da sua vida. E o que ele descobriu sobre como distinguir a voz de Deus da voz do inimigo pode mudar tudo o que você pensa saber sobre espiritualidade. Bem-vindo! Se é a primeira vez que você chega a este canal, eu te peço que faça uma única coisa antes de continuar. Se inscreva agora. Aperta esse botão e ativa o sininho. Não estou pedindo que você confie em mim ainda. Estou pedindo que você confie no que está prestes a ouvir. Este canal existe para levar ao coração de pessoas como você ensinamentos que a igreja guarda com zelo, mas que poucos se dão ao trabalho de explicar de verdade. Toda semana trazemos histórias, revelações e reflexões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então se inscreva. Não perca o que está por vir. E agora, fica. Porque o que vamos falar hoje tem a ver com algo que Padre Pio considerava uma das graças mais necessárias e mais mal compreendidas da alma cristã: o discernimento de espíritos. Corria o ano de 1910. Em um convento pequeno, quase esquecido nos morros da região da Campânia, no sul da Itália, um frade jovem de apenas 23 anos caía no chão em convulsões. Seus irmãos correram até ele. Quando o levantaram, seu rosto estava branco como cal, os olhos revirados, e entre seus dentes cerrados escapava um murmúrio. Ninguém entendia as palavras. O guardião do convento pegou pelo ombro e o sacudiu. Aos poucos, o frade voltou a si. Abriu os olhos, e a primeira coisa que disse foi: não era Deus. Esse frade era Francesco Forgione. O mundo o conheceria depois como Padre Pio de Pietrelcina. O que aconteceu naquela noite naquele convento não foi um episódio isolado. Foi o início de décadas de um combate espiritual brutal, silencioso, invisível para o mundo, mas devastador para quem o vivia. Padre Pio passou mais de 50 anos lutando contra visões, vozes, presenças e enganos que vinham disfarçados de luz, de paz, de doçura, e que na realidade eram armadilhas do demônio. E o que o salvou, o que o manteve de pé, foi exatamente isso: o poder do discernimento. Mas antes de continuar, preciso parar um momento para te contar algo importante. Enquanto pesquisávamos em profundidade a vida de Padre Pio para este canal, nos deparamos com algo que nos deixou sem palavras. Suas cartas. As cartas que ele escreveu aos seus diretores espirituais, especialmente ao Padre Benedetto, revelam batalhas que nunca foram explicadas publicamente com a clareza que merecem. Nessas cartas, Padre Pio descreve com uma honestidade que dá arrepios como o demônio o atacava, que formas ele tomava, que estratégias usava e como ele aprendeu a reconhecê-lo. Por isso criamos o e-book que se chama Padre Pio e o Demônio, as batalhas espirituais que ele mesmo confessou em suas cartas. Está disponível agora mesmo no link da descrição deste vídeo. Custa menos de 10 euros. Menos do que você gasta num café com a família num domingo. Mas o que contém, não tem preço. Porque nesse e-book você vai encontrar trechos diretos das suas cartas, contexto histórico, análise espiritual e, acima de tudo, ferramentas concretas que Padre Pio usava para discernir e vencer. Se esse tema toca o seu coração, se você sente que precisa de mais do que vídeos, esse e-book é para você. O link está na descrição. Busca lá. Não deixa para depois. E agora, voltemos ao que estávamos. Para entender o discernimento de Padre Pio, é preciso entender primeiro a época em que ele viveu. O mundo estava convulsionado. Entre 1887 e 1968, que são os anos que abarcam sua vida, a humanidade viveu 2 guerras mundiais, a ascensão do fascismo, a expansão do comunismo, e uma crise de fé que sacudiu a igreja até os alicerces. O ceticismo científico avançava como um incêndio. Dizia-se que Deus havia morrido. E nesse contexto, nesse mundo partido confuso, aparecia esse frade num convento sem água corrente, sem eletricidade, com os pés cobertos de lama e o coração coberto de chagas, falando de anjos, de demônios, de aparições da Virgem. Para muitos era um lunático. Para outros, era o homem mais sensato do século. Os estigmas de Padre Pio, as chagas em suas mãos, seus pés e seu lado, apareceram em setembro de 1918. Não vamos nos concentrar nisso hoje. O que nos interessa é o que veio depois desse momento,
a intensificação brutal dos ataques espirituais. Em suas cartas, Padre Pio descreve noites inteiras sem dormir, não por insônia, mas porque algo golpeava, gritava com ele, jogava-o da cama. Contava que às vezes os demônios se apresentavam sob formas aterrorizantes, criaturas horríveis, figuras negras, presenças que enchiam o quarto de um frio que não era físico. Mas o que ele considerava mais perigoso não eram esses ataques evidentes. O que mais o aterrorizava era quando o demônio vinha disfarçado. Disfarçado de quê? De Jesus, da Virgem, do seu diretor espiritual, de uma alma do purgatório, até mesmo dele mesmo, da sua própria voz interior. E é aqui que o discernimento se torna algo que não é só para santos nem para frades trancados em conventos. É algo que você e eu precisamos entender hoje, na nossa vida cotidiana, porque a mesma dinâmica que Padre Pio enfrentou, em maior ou menor escala, todos nós enfrentamos. Quantas vezes você sentiu uma voz interior que te disse algo, e não soube se era Deus, sua intuição, o medo, o orgulho, ou algo mais? Quantas vezes você tomou uma decisão que sentiu que era espiritual e depois resultou em divisão, em amargura, em confusão? Quantas vezes uma ideia que parecia santa acabou te afastando da sua família, da sua comunidade, da paz? Padre Pio tinha uma frase que repetia constantemente a quem vinha ao seu confessionário. Dizia: o demônio não vem te tentar com o pecado. Ele já sabe que isso nem sempre funciona. Ele vem te tentar com a virtude. Pensa nisso. Com a virtude. Isso é o que os teólogos chamam de falsificação do bem. O inimigo nem sempre se apresenta com feiura, com horror, com obscenidade. Às vezes se apresenta com uma devoção que parece perfeita, com uma inspiração que soa sagrada, com uma missão que se sente urgente. E o sinal de que não é de Deus nem sempre é óbvio. Por isso o discernimento é uma arte que se aprende com humildade, com direção espiritual, com oração e com tempo. A tradição da Igreja, especialmente a partir de Santo Inácio de Loyola no século XVI, identificou sinais claros para distinguir a ação de Deus da ação do inimigo. Padre Pio conhecia essa tradição à perfeição e a viveu na própria pele. O primeiro sinal: a paz verdadeira versus a paz falsa. Deus traz uma paz que permanece mesmo no meio do sofrimento. É uma paz que não depende das circunstâncias. O inimigo, por outro lado, traz uma paz que é euforia, que é emoção, que depende de tudo dar certo. Mas há algo mais que Padre Pio ensinava e que raramente se menciona. O discernimento também tem a ver com o corpo, com as sensações físicas, com o que acontece no seu estômago, no seu peito, na sua garganta quando você recebe uma moção espiritual. Ele descrevia em suas cartas que as visões de Deus deixavam em seu corpo um calor suave, uma força tranquila, um desejo de silêncio. As visões do demônio, embora começassem com doçura, terminavam deixando nele agitação, cansaço, confusão e um desejo febril de agir rápido, sem pensar, sem consultar. Essa pressa, essa urgência, essa pressão de age agora, sem tempo para orar. Padre Pio identificou isso como uma das marcas mais claras do engano espiritual. Deus não tem pressa. O inimigo sempre tem. Te soa familiar? Quantas decisões ruins você tomou na sua vida porque sentiu uma urgência que não te deu tempo de rezar, de consultar, de esperar? O discernimento que Padre Pio praticava era também comunitário. Nunca confiava apenas na sua própria experiência interior. Sempre a submetia ao filtro de um diretor espiritual. Sempre a submetia à palavra de Deus. Sempre a submetia à vida sacramental. A missa diária, a confissão frequente, a oração do rosário não eram para ele rituais vazios. Eram os instrumentos com os quais afinava sua capacidade de ouvir. Essa pressa, essa urgência, essa pressão de age agora, sem tempo para orar. Padre Pio identificou isso como uma das marcas mais claras do engano espiritual. Deus não tem pressa. O inimigo sempre tem. Te soa familiar? Quantas decisões ruins você tomou na sua vida porque sentiu uma urgência que não te deu tempo de rezar, de consultar, de esperar? O discernimento que Padre Pio praticava era também comunitário. Nunca confiava apenas na sua própria experiência interior. Sempre a submetia ao filtro de um diretor espiritual. Sempre a submetia à palavra de Deus.
Sempre a submetia à vida sacramental. A missa diária, a confissão frequente, a oração do rosário não eram para ele rituais vazios. Eram os instrumentos com os quais afinava sua capacidade de ouvir. E isso nos leva a um dos aspectos mais fascinantes e menos conhecidos da sua vida: seu dom de ler almas. Milhares de pessoas chegaram ao seu confessionário de todos os cantos do mundo. E Padre Pio muitas vezes os recebia nomeando seus pecados antes mesmo de eles abrirem a boca. Nomeando situações concretas da sua vida que ele não poderia conhecer de maneira natural. Isso era discernimento? Sim, mas era o fruto de décadas de purificação interior, de sofrimento aceito, de oração ininterrupta. Não era um poder que ele buscou. Era um dom que Deus lhe deu porque ele havia se esvaziado de si mesmo o suficiente para que Deus pudesse falar através dele. Há um testemunho que circula entre seus biógrafos, recolhido nos processos de beatificação, que descreve uma mulher que chegou ao seu confessionário pensando que o enganaria. Tinha uma lista de pecados que pretendia confessar, mas havia um que guardava zelosamente, convicta de que esse nunca sairia. Quando entrou no confessionário, Padre Pio não a deixou falar. Disse a ela o pecado que ela havia escondido. A mulher saiu chorando. E ao ser perguntada por que chorava, disse: "Não porque me envergonhe, mas porque pela primeira vez na minha vida senti que alguém me via de verdade." É isso que o discernimento autêntico faz. Não divide, não julga, não condena. Revela, liberta, cura. Vivemos numa época em que todos falam de espiritualidade, mas poucos falam de discernimento. Fala-se muito de experiências, de visões, de revelações privadas, de mensagens do céu. E o critério para avaliar tudo isso costuma ser a intensidade emocional. Se me emocionou muito, deve ser de Deus. Se me fez chorar, deve ser verdade. Se me encheu de energia, deve ser o Espírito Santo. Padre Pio teria levantado a mão e dito: "Cuidado, porque o demônio também pode te fazer chorar. Também pode te dar energia. Também pode te fazer sentir especial. O critério não é a intensidade. O critério é o fruto. Para onde te leva? A humildade ou ao orgulho? A unidade ou a divisão? A obediência ou a rebeldia? A paz estável ou a euforia instável? Esses são os frutos. E pelos seus frutos os conhecereis." Não é uma metáfora. É uma ferramenta de diagnóstico espiritual que a Igreja usa há 2000 anos. Padre Pio morreu em 23 de setembro de 1968. Tinha 81 anos. Na noite anterior à sua morte, suas chagas haviam desaparecido. Seus irmãos o encontraram de joelhos em sua cela, com o rosário nas mãos, sussurrando uma oração que nenhum deles conseguiu ouvir por completo. Às 2:30 da madrugada, pronunciou as últimas palavras que seus irmãos escutaram: "Jesus, Maria." E foi embora. Não morreu num hospital. Não morreu rodeado de médicos. Morreu como havia vivido, em oração, em obediência, em paz. A paz verdadeira. A que não depende das circunstâncias. O que tudo isso significa para você hoje? Significa que o discernimento não é um luxo espiritual. É uma necessidade. Num mundo onde todo mundo tem uma revelação, onde as redes sociais estão cheias de profetas de 2 semanas, onde a espiritualidade virou um mercado, a capacidade de discernir se torna urgente. E a boa notícia é que Padre Pio deixou um caminho concreto, não abstrato. Oração diária, vida sacramental, direção espiritual, obediência, acima de tudo, humildade. A humildade de saber que você sozinho não consegue enxergar com clareza. Que você precisa do filtro da igreja, da palavra, de uma comunidade que te ajude a ver o que seus olhos sozinhos não conseguem ver. Se este vídeo tocou o seu coração, se você sente que quer aprofundar isso, te lembro que na descrição está o link para o e-book Padre Pio e o Demônio, as batalhas espirituais que ele mesmo confessou em suas cartas. É uma leitura que vai te sacudir, que vai te dar ferramentas reais, e que foi criada pensando em pessoas exatamente como você. Pessoas que buscam algo sério, algo honesto, algo que realmente mude a sua forma de entender a fé. Custa menos de 10 euros. E o que te leva, não tem preço. Compartilha com alguém que precise ouvir isso. Deixa nos comentários qual parte deste vídeo te tocou mais. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora.
Este canal é um espaço para irmos juntos ao fundo das coisas. Não à superfície. Ao fundo. Até a próxima. Que Padre Pio interceda por você.